Tá. Então, acho que foi. Estamos online. Qualquer coisa manda aqui no grupo que eu não estou com acesso ao chat. Qualquer problema no áudio, problema, qualquer coisa. Então, muito boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula. Agora a gente vai começar uma nova etapa do curso. A gente vai entrar nos pontos kármicos e nós vamos entender como eles se relacionam com os outros planetas e como eles dão uma tônica muito especial e profunda a respeito da personalidade de uma pessoa, principalmente dos pontos que fazem com que a pessoa desenvolva determinadas habilidades e tudo mais. Como nós falamos nas últimas 3 aulas a respeito dos planetas geracionais, eles abrem uma esfera muito mais ligada ao coletivo e ao inconsciente, o consciente, até conceitos de Deus, vislumbres daquilo que é o divino, como comporta o arquétipo de Plutão. Só que, antes de chegar nesses planetas, nós temos Quiron. Quiron é um asteroide que, como está aqui no esquema que eu montei para vocês, ele tem a sua órbita elíptica. Aqui eu coloquei em círculo para dispor melhor na imagem, só que essa órbita é elíptica, tá? É um círculo achatado, um ovo. E essa órbita, ela passa entre a órbita de Saturno e o de Urano e se cruza com a órbita de Saturno. Chega bem perto ali do Urano, né? Mas não chega a cruzar. E esse Quiron, portanto, ele é a porta, né? Nós falamos, se não me engano, na primeira aula ou na aula de Saturno, que Saturno representa a porta, o limite. Para você atravessar essa barreira, você precisa da chave. Então, entre Saturno e Urano, existe essa chave. Essa chave é este asteroide Quiron, que aqui tem uma imagem que eu trouxe aqui, uma imagem gráfica, né? Não tenho imagens muito boas assim desse asteroide. Ele fica bem distante da Terra. É um ponto kármico, que se trata de um corpo celeste, então ele é uma matéria densa, ele é um elemento físico, né? Um corpo físico, diferente, por exemplo, da Lilith, que é um ponto vazio, um ponto virtual. E por ser um corpo celeste que tem uma órbita ao redor do Sol, ele tem uma órbita de aproximadamente 50 a 51 anos. Os efeitos do seu retorno são sentidos até um ano antes ou um ano depois, dependendo principalmente de qual signo que está Quiron, porque Quiron tem o seu apogeu, ou seja, o seu ponto mais distante do céu, quando ele está no signo de Touro e de Áries. Ele fica 8 anos em cada um desses signos. E ele tem o seu perigeu ou periélio perto do signo de Virgem e de Libra, onde ele fica 2 anos. Então, dependendo se a pessoa tem Quiron no signo de Áries, ela vai começar a sentir efeitos do retorno até 8 anos antes. Tá? Então, é um ponto bem excêntrico. E nós vamos ver como que esse ponto ele conecta todas as características dos 3 geracionais. Então, essa localização, né, entre as órbitas de Saturno e Urano, a conexão regente de Virgem e ou Sagitário, porque é um ponto que ainda está em estudo. É visto que ele funciona, já é empírico que ele funciona, muitos astrólogos renomados utilizam Quiron, então a discussão dentro do bom senso, né, já não é se Quiron funciona ou não, é entender melhor como ele funciona. Existem astrólogos, por exemplo, na palestra do Carlos Holanda, que eu enviei para vocês no grupo
do curso para vocês assistirem quando houver tempo, ele não considera nenhuma regência para Quiron, tá? Tem astrólogos que vão considerar Virgem, tem astrólogos que vão considerar Sagitário. Eu, particularmente, acho que ele tem a ver com os dois, tá? E também tem a ver um pouquinho com Touro. A gente vai ver isso mais ali para o final, tá? Inclusive no próprio mapa de descoberta da Quiron estava em Touro, tá? Então, gente, Quiron tá nesse caminho, né? Ele abre essa porta para essa esfera de consciência. Se a gente observar os 3 geracionais, aqui no Urano, a consciência individual começa a abrir as suas percepções para uma esfera mais sutil, até que ela chega em contato com a consciência superior. Só que para atravessar esse campo minado, você precisa de uma chave, né? Então, aqui está simbolizando essa abertura da consciência individual para aquilo que está acima dela, tá? Então, Quiron, ele resume, ele compreende as características dos 3 geracionais. Ele, no seu símbolo, traduz o processo alquímico que se dá nesse símbolo aqui, ou na passagem dos 3 geracionais, tá? Então, vamos para algumas palavras-chave para a gente entender como que esse ponto influencia. Primeiro, a gente começa com a história. Quiron foi filho de uma violência, né? Então, desde muito novo, ele já era rejeitado, já se sentia rejeitado, já se sentia não pertencente, né? Já se sentia meio órfão. Só que ele era filho de 2 seres imortais, um titã e uma elemental. Então, quando o Quiron toma a flechada com veneno na coxa, e aí é uma variação entre se é na coxa, se é no tornozelo, se é no joelho, Quiron é tão confuso, esquisito, que nem nisso há um consenso. Ele incomoda, principalmente os astrólogos que não gostam de trabalhar com Quiron. Ele meio que está ali, mas não deveria estar. Ele está ali através de uma ferida, uma violência, né? O titã violentou o elemental. E aí o que acontece? Ele toma essa flechada com veneno forte que mata qualquer coisa, só que ele é imortal. Então ele fica com uma dor excruciante muito grande e ele não consegue se livrar dessa dor e também não morre. E começa a estudar para tratar essa ferida, até que ele faz um acordo com Prometeu e consegue morrer, né? Mas enquanto ele não consegue esse acordo, ele fica sofrendo e estudando como ele iria se livrar daquela dor através de medicinas, terapias e tudo mais. Então, o Quirón, ele é estranho, Urano. O Quirón tem a ver com a saúde, a terapia, a saúde mental, Netuno, e ele flerta com a morte, ele meio que prefere a morte do que a vida, ele veio de uma violência sexual, Plutão. Então, através desse mito, a gente consegue compreender que Quirón é como se fosse aquela criança que sofre bullying na escola. Pessoas que têm Quirón enfática têm uma tendência a sofrerem rejeição, a sofrerem piadas, bullying e tudo mais, se sentirem meio sem pertencimento. Portanto, Quirón tem a ver com a terapia, todas as terapias, principalmente as terapias que têm a ver com processos
que trazem abertura de consciência. Então, terapias relacionadas à mente, primordialmente, mas por uma coisa está ligada à outra, como a gente vive num universo holístico, onde tudo está conectado naturalmente, Kiron também tem a ver com feridas, dores do corpo físico. Traumas, né? Então, uma violência, né? Um filho indesejado, ele sente, né? Tem estudos aí que mostram isso e tudo mais, que o filho acaba nascendo com sintomas de gravidez indesejada. Né? Isso são traumas, isso tem a ver com Kiron, né? A estranheza, então, se sentir um ponto fora da curva, só que diferente de Urano, que é aquele cara que tem orgulho de ser diferentão, o Kiron não, ele não tá confortável, aquela pedra no sapato tá doendo, aquela coxa tá doendo, entendeu? Ele estudou muito, ele aprendeu muito, né? Ele é muito esperto e ele poderia se achar por conta do conhecimento, só que a dor dele é tão, mas tão, mas tão grande que não há espaço para esse ego. Não pertencimento, é o não lugar. Então, aquela pessoa que ela tem a pele mais escura, mas também não é um preto retinto, perto de pessoas que são pretas retintas, a pessoa é branca, mas se vai num ambiente que só tem pessoas brancas, ela também não é totalmente branca, ela sofre rejeição em todos os campos, ela vai se sentir deslocado. Vai ter gente no movimento negro que vai falar que ela não é negra de verdade, vai ter gente branco agindo com racismo em relação a ela, né? Aí o bissexual, tem tanta gente que acha que a bissexualidade é uma indecisão, né? Então o cara, ele. E que não tem a ver com esse hibridismo, afinal, ele é metade homem, metade cavalo. E caçador. Olha que legal. O homem caça o bicho. Ele é metade homem e metade bicho. Bom, isso até rende várias reflexões filosóficas, né? Sobre como eu, caçador de mim, no momento em que eu busco uma abertura para um vislumbre da consciência superior, eu preciso mergulhar para dentro de mim, eu preciso ter o autoconhecimento. Para tratar as feridas de outras pessoas, eu preciso estudar a minha dor na coxa que não sai nunca. Se não fosse essa dor, né? E isso gera dons. A pessoa fica profissional em lidar com feridas, a pessoa fica profissional em lidar com dores, a pessoa meio que acaba tendo que se acostumar, né? Então, Kiron, ele também revela dons. Onde quer que a pessoa tenha Kiron, na casa, no signo, como os aspectos conversando com esse Kiron estão coisados, é bom, né? Estão colocados. Então, é a mesma lógica. Quanto mais pressão você coloca em cima de um diamante, aliás, quanto mais pressão você colocar na rocha, mais temperatura, mais pressão, mais rápido ela se torna um diamante, né? É a mesma coisa com o dom de Kiron. É um dom forjado na dor. É uma inteligência, uma maestria forjada na dor. A mediunidade tem a ver com esse dom, principalmente se Quirón estiver posicionado em signos de água ou em casas de água. Casa 4, 8 e 12. Signos de Câncer, Escorpião e Peixes. Porém, independente de onde Quirón esteja, ele pode estar relacionado com mediunidade, conjunto à Lua, em trígono com Netuno, conjunto a Netuno. Tem outros significadores, né?
Mas, no geral, ele fala sobre uma abertura de consciência para algo superior. Então, mesmo que seja um Quiron totalmente terra, sem aspectos potentes com planetas daquela ordem da Lua, né? Ele não vai ter, ele tem tendências a, se bem trabalhado, desenvolver essa mediunidade, essa conexão, né? E essa conexão, ela serve como tratamento. Então, a pessoa que ela aprende a trabalhar o Quiron, aprende a lidar com a dor, ela passa a ser uma pessoa que vai tratar outras pessoas, tá? Doenças crônicas têm a ver com Quiron, porque é uma dor que não passa, tá? Então, onde quer que Quiron esteja, na casa e signo, é ali que a pessoa pode ter tendências a doenças crônicas. Aí vai olhar os aspectos que está pegando o Quiron. Se tem aspecto muito tenso, que, se tem planeta que é significador de doença, fazendo aspecto tenso, por aí vai. A chave, né? A chave é representada por Quiron, o portal. A chave, dentro da teologia de Umbanda, ela está associada com o trono da evolução. O portal também. Então, Quiron busca esse constante aprimoramento. Para ele nunca tá bom, porque a dor nunca vai passar. Então, ele vai dar sempre o seu melhor, porque para ele praticamente não faz diferença, não esforço, né? Então, existe aí uma tendência, né, a sempre estar fazendo melhor, não, mesmo que muito autocrítico. E aí entra um pouco da regência de Virgem, a questão da crítica. Mas tem que estar perfeito, essa dor tem que passar completamente, né? Qual é a terapia? Qual tipo? Vou estudar uma por uma, cada detalhe dessas terapias. E por isso Quiron tem a ver também com grandes professores e grandes aprendizados, principalmente mestres que ensinam lições de vidas. Então aí você tem os gurus, né? Os gurus no sentido próprio da palavra, aquele realmente que ele larga, abdica, né, de uma determinada lógica de vida para ir ser um guru. Então, isso é um sacrifício, é algo que ele tem que aprender a caminhar junto, porque ele está buscando uma evolução. Então, grandes professores e grandes mestres que muitas vezes aprenderam tudo que aprenderam nos trancos e barrancos da vida, que não tem a ver com aquela sabedoria que muitas vezes não está escrito num livro ou num curso. É uma sabedoria que você só aprende vivendo. Sabe aquela história que o ser humano tem muito de aprender através do sofrimento? Quiron. Né? O ser humano aprende através do sofrimento. O ser humano tem Quiron no mapa astral. Então, assim como a estranheza, as fobias e o incômodo, tanto que quem não, astrólogo que não gosta de Quiron, você quer ver a pessoa perder as estribeiras, você fala do Quiron, né? Nossa, mas como não gostam? Tem um setor mais conservador que não gosta mesmo, né? Não considera, é totalmente contra. Então, gera essa fobia, esse nojo, essa rejeição, né? Essa coisa indefinida, sabe? Ah, mas poxa, mas você é bissexual, você gosta do quê? Você gosta dos dois? Mas você tem que definir. Se você não definir, você é indeciso. Né? É assim que funciona, não é? Não é assim que funciona. Até porque se a gente for ver o que Freud fala sobre isso, né?
Fica complicado. Bom, mas de qualquer forma, né? Essa coisa que não está nem viva nem morta, né? Essa coisa que nasceu, mas de uma concepção que não tinha amor, né? Então é essa coisa esquisita, mas é um esquisito que incomoda, não é o esquisito do orgulho do Urano, né? É o esquisito do eu sei que eu sou muito esquisito e eu não quero chamar atenção. Me ignorem, por favor, não vejam que estou aqui. Gostaria de ser invisível, né? Coisa. Kiron, tá? Então, as dores mais profundas da alma, assim como as doenças crônicas do corpo, as doenças crônicas da alma, as dores profundas que a gente carrega a encarnações, 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 dores e feridas no perispírito que vem com a gente já de muitas encarnações, feridas de ferimentos fatais que nos levaram à morte em outras encarnações, que fica a marca no perispírito, cicatrizes, tudo a ver com Kiron. Tudo a ver com Kiron. Então, o Kiron ele é muito abrangente, né? Ele está muito presente nas nossas dinâmicas de exploração de vivência. Porque, querendo ou não, toda experiência acaba tendo um lado vivo, lado morto, lado bom e o lado ruim. É a dualidade, né? É o princípio da dualidade. Grandes conhecimentos podem aterrorizar uma pessoa. Né? Às vezes, o conhecimento da astrologia, você abre o mapa, você vê um aspecto que pode ser tenso. Aí você pensa, nossa, às vezes o conhecimento pode não ser uma bênção, né? Então é meio que isso. Essa faca de dois gumes. Então, aqui, pessoal, dentro da simbologia, a gente tem aqui o círculo da consciência individual, a gente já falou, né? Já expôs isso. Fazendo a abertura para as esferas dos planos sutis. Essa abertura, ela se dá em 4 fases. Anotem, porque isso não está no slide, só vai estar na apostila. Esse processo alquímico, ele se dá em 4 fases. O despertar, aliás, deixa aqui na apostila, vai estar lá. Depois esse vídeo para o YouTube, e isso faz parte da minha pesquisa, então não vou ficar abrindo aqui. Existem fases de conexão. O ponto da inconsciência é o ponto em que a pessoa não tem noção de que existe algo maior, de que existe uma abertura para algo maior, ou de que ela pode arranjar uma explicação. O pessoal que fala que não existe manual de instruções para a vida. Existe sim. O mapa astral, o mapa numerológico, o tarô, né? Só que tem muita gente que não tem esse acesso a esse universo que é compreendido e representado nos geracionais, né? Então, ela está na fase da inconsciência, essa pessoa. É o primeiro estágio da inconsciência. É um dos mais dolorosos, porque aqui a pessoa, ela sente uma dor, mas ela não sabe nem de onde ela vem e nem como curar. O segundo seria o despertar, o momento que a pessoa cai a ficha. A pessoa se encontra, seja através de uma terapia, seja através da leitura do mapa astral, seja através, sei lá, de um insight que ela teve, de uma consulta que ela teve com um médico, não sei, né? Um búzios, não sei. A pessoa se encontrou. O despertar é uma fase transitória, uma fase rápida do despertar, né? Pode durar
uns dias, né, umas semanas, até um mês, mas normalmente é rápido esse momento. Ele vem de uma vez. E vem com um gostinho de Urano, de surpresa, para arrebentar, né? Para romper com um estado de inconsciência. Depois do despertar, você tem a transição. A transição, ela é o mais longo. E é onde a maioria das pessoas que entende Kiron e que trabalha suas feridas está. Porque aqui a pessoa, e ela é dolorosa a transição também, porque a pessoa já sabe a ferida, ela já sabe o porquê, ela já sabe como curar, mas ela ainda está no processo. Então, existe uma cobrança maior no processo da transição. E o estágio final, que é a cura, que é quando a pessoa não fica 100% curada, ela consegue amenizar as suas dores e consegue inspirar outras pessoas a buscarem a cura, seja através do seu trabalho, seja através do aconselhamento, seja através do jeito que ela fala, seja através, às vezes, pequenas ações que a pessoa, no caso de Kiron em Gêmeos, a pessoa vai ter uma baita insegurança para falar, não vai confiar na capacidade intelectual dela, vai ter aquela vozinha falando na cabeça dela que ela não é inteligente o suficiente. Mesmo que essa pessoa tenha Sol conjunto a Mercúrio em Aquário, na casa 9. A pessoa vai ter Quirón em Gêmeos, ela vai duvidar de tudo isso. Vai duvidar. Mas quando essa pessoa enfiar na cabeça dela que ela não precisa duvidar, ela vai falar de um jeito. Quirón vai se tornar um grande benéfico. Que ela vai inspirar outras pessoas vão querer virar palestrante, vão querer virar professor, porque essa cura, ela transbordou. Esse é o último estágio mais difícil e nós podemos estar em diversos estágios diferentes ao mesmo tempo, em diferentes situações que correspondem arquetipicamente com a nossa Quirón natal. Então, não é porque num sentido eu já estou transbordando a cura que eu, às vezes, pode ser que para outra questão eu ainda esteja na inconsciência. Conflitante, mas pode acontecer. Raro, tá? Isso eu observo de acordo com os atendimentos, o estudo do mapa e tudo mais, né? Ó, não vou ficar divulgando dados e dados e dados e dados, porque isso faz parte da minha pesquisa, tá? Mas aí para vocês entenderem como funciona. Quirón retrógrado, e aí eu trouxe o mapa da descoberta de Quirón, dia 18 de outubro de 1977. Eu coloquei meio-dia. Aqui é a cidade de São Paulo mesmo, tá? Então ignora o posicionamento por casas. Posicionamento por casas aqui nesse mapa, risca, ignora, tá? Só por signos. Então, o Quirón retrógrado é o mesmo esquema, ele inverte o símbolo, né? O Martin Schulman que traz esse método nos livros dele. Aplicando isso a Quirón, a gente tem a própria consciência cósmica causando as aberturas no mundo tangível para que as pessoas tenham um contato coletivo com o vislumbre cósmico. Então, quando o Quirón está retrógrado, ele faz isso. E repare que quando ele foi descoberto, ele estava retrógrado. Ele estava mandando a mensagem para baixo, a chave estava virada para baixo, assim, ó, vai, terra, abrir. Você agora vocês me conhecem, hein? Abri tudo. E outra coisa, e essa é a mais doida de todas. Esse símbolo virado para baixo, ele lembra um símbolo que a gente já viu aqui,
de um planeta que a gente já viu aqui, né? Quem tem o círculo e a cruz virada para baixo? Não é a Vênus, né? Só que a Vênus, ela fala de uma manifestação da consciência individual se manifestando direto na matéria. Então, essa cruz para baixo, ela não precisa ser na forma de uma chave, ela pode ser só uma cruz normal. Porque essa consciência aqui, ela já está nessa matéria. Então, não precisa abrir nada, já está, já está. Quiron não. Porque aí é outra consciência que está manifestando na matéria. Aí, só com autorização divina. Então, precisa ser no formato de uma chave, porque você está abrindo dimensões. Você está abrindo um portal. Você está saindo da esfera do coletivo e geracional e indo para o individual social, tá? E onde Quirón estava quando ele foi descoberto? Signo de Touro. Quem rege o signo de Touro? A Vênus. Ah, mas nada a ver. Onde que a Vênus estava? Ela estava em domicílio, em Libra. Junto com essa tropa em Libra. E quem está mandando em toda essa tropa e em Quirón? A Vênus. Então, Quirón veio ao mundo. E aí que tem essa relação com a Terra, com a manifestação na Terra, né, de Touro, e esse contato da consciência superior manifestando as coisas diretamente na Terra, né? Porque o Touro, quando ele entende que a espiritualidade existe, ele se torna dedicado, ele vai buscar até o final, ele pode ser até mais obstinado que o escorpiano, não é? Então, é a mesma coisa aqui. Então, no momento em que essa mensagem é passada para a Terra, que isso se torna concreto, Quirón está invertido, né? E ele está literalmente retrógrado também. E esse símbolo lembra Vênus, e Quirón estava no signo de Vênus, e a Vênus estava mandando em geral. Geral. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Cadê o Saturno? Saturno, olha só. O Netuno está em Sagitário. Quem Sagitário? Quem manda em Sagitário? Júpiter. Júpiter está onde? Em Câncer. Quem manda em Câncer é a Lua. Lua está onde? Em Capricórnio. Capricórnio, Saturno, Leão. Sol está onde? Libra. A Lua, Saturno, Leão, Libra. Marte, o Marte, Câncer, Lua, Lua, Saturno, Libra. A Vênus está mandando em geral nesse céu, cara. Não é bizarro? Eu achei bizarro quando eu vi isso. Eu achei bizarro. A Vênus está mandando em todo mundo. Né? Eu estava vendo, nossa, mas nem Urano se salva. O próprio Plutão não tem. Geral, mandando todo mundo. Né? Então tem essa relação com valores. Só que esse valor do Quirón, essa estética do Quirón, ela é muito mais do bem-estar da alma. A alma estar simétrica. Que o que adianta o Quirón estar lá voando com as suas asas no seu cavalo, com a sua flecha, se ele está morrendo de dor na coxa? Né? Como é que eu posso ser bonito por fora se eu não estou me sentindo bem? É esse o valor de Quirón. Pessoas que têm o Quirón retrógrado, elas têm a tendência a ser bem mais esquisitas no sentido bom, no sentido da diferença delas serem dons, que normalmente, quando um cara é muito talentoso, uma pessoa prodígio, é muito talentosa, sempre ela vai ser desacreditada. Sempre ela vai ser desacreditada. Poxa, gente, isso acontece até comigo. Tenho 25 anos. Os astrólogos, normalmente você pensa num astrólogo, você imagina uma pessoa já com uma feição mais velha, um cabelo branco, talvez, né?
né? Aí vem eu e chego eu para falar sobre astrologia. As reações normalmente são assim: o que essa criança está falando sobre hermetismo? Né? O que essa. Onde você aprendeu? Né? Então, tem essa questão da pessoa com Quirón retrógrado no mapa. Meu Quirón não é retrógrado, mas ele é em Escorpião, tá? Então, essa questão do Quirón retrógrado no mapa, ela tem essa influência bem marcante na pessoa. A pessoa, ela tem uma tendência a colocar a ela mesma causar determinadas aberturas no campo de influência em que ela tem. Então, vai ser uma pessoa realmente que vai abrir portas de consciência nas outras pessoas, tá? Nem que as pessoas ainda estejam na inconsciência, na fase da inconsciência com Quirón retrógrado, a dor que a pessoa sente vai inspirar outras pessoas, vai abrir a consciência de outras pessoas. É nesse nível, tá? E para finalizar, né, a gente tem aqui uma cruz de movimentação, uma cruz de abertura. Aqui a consciência está no centro. Então a consciência está abrindo as mais diversas polaridades, realidades, situações, 4 direções, 4 elementos. Então você tem a comunicação, as relações, as trocas, a mente, você tem a ambição, o poder, a identidade e a abertura para todas essas esferas, a abertura para o mundo material, para as finanças, dinheiro, abertura para as emoções, relacionamento, envolvimento, lembranças, passado. Essa cruz, ela vai abrir tudo que precisa ser aberto, né? É aquela coisa, gente, grandes poderes, grandes responsabilidades. Você tem uma chave na mão, você tem uma responsabilidade. Você é o porteiro, você é o guardião desse mistério. A chave é um mistério. Então, quem tem conhecimento tem responsabilidade. E é com essa frase que eu vou encerrar a aula de hoje, tá? Então, gente, agradeço. Eu ia ler um trecho, eu vou ler um trecho aqui dessas belezuras que eu consegui adquirir na Escola Gaia de Astrologia aqui em São Paulo. Raridades, não encontro nem em PDF esses livros. Então, infelizmente, eu não vou ter como estar disponibilizando para vocês no curso, tá? Mas se vocês quiserem passar na Gaia e comprar, ainda tem exemplar lá, tá? Quem está assistindo aí ao vivo agora, tá? Ainda tem os 3 lá, exemplar dos 3. Aproveita, vale a pena, se quiser. Então, vamos colocar aqui, para a maioria das pessoas, Urano, Netuno e Plutão atuam como destino. Como essas energias muitas vezes não são conscientemente integradas às suas vidas, a influência delas só pode ser liberada, aberta, mediante os atos do destino. O autor escreveu isso em 93, tá? Em situações que parecem, e eu nunca tinha lido esse livro, em situações que parecem estar além do controle pessoal, impostas pelo mundo exterior. Então, esses 3 planetas, eles têm essa relação com coisas que são liberadas em momentos chave, tá? Tinha até uma outra parte aqui sobre Urano, mas
senão a gente vai se estender muito, deixa para a próxima, né? Então é isso, pessoal. Brigadão, bons estudos aí e até a semana que vem. Boa noite, tchau.